Irmãos, já convido a todos a abrirem suas Bíblias em Filipenses capítulo 2. Faremos a leitura a partir do verso 12 até o verso 18. Diz assim a palavra do Senhor. Quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que estou longe, é ainda mais importante que o façam. Trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Apeguem-se firmemente à mensagem da vida. Então, no dia em que Cristo voltar, me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão e que não trabalhei inutilmente. Contudo, me alegrarei, mesmo se perder a vida, entregando-a a Deus como oferta derramada, da mesma forma que o serviço fiel de vocês é uma oferta a Deus. E quero que todos vocês participem dessa alegria. Sim, alegrem-se e eu me alegrarei com vocês. Muito bem, irmãos, como temos sempre relembrado aqui, temos tratado então da carta de Filipenses, trabalhado a respeito do tema de alegria, a partir dessa epístola que é considerada também a epístola da alegria. E é sempre bom a gente lembrar das circunstâncias também que o apóstolo Paulo vivia quando ele escreveu essa carta. O apóstolo Paulo estava preso, ele estava sendo açoitado, perseguido, tanto pelos judeus, especialmente pelos judeus, mas por ele ser um cidadão romano, ele ficava preso esperando o julgamento do Império Romano. E ao mesmo tempo que ele escrevia essa carta, o povo, a comunidade de discípulos de Jesus na cidade de Filipos, ela também estava sofrendo algum tipo de perseguição, algum tipo de oposição dos romanos que ali viviam. Então, é uma carta que, em meio a tanto sofrimento, a tantos problemas, é uma carta que ainda assim exulta de alegria. Ela demonstra qual é o real fundamento e qual é o real significado de alegria. E nós temos visto nessas últimas semanas, como Jesus, quando se torna o centro real de nossas vidas, se torna aquilo que não só nos dá alegria, mas permite que vivamos em comunidade, onde também podemos ter mais e mais alegria. Na semana passada, nós refletimos um pouco a respeito de um alerta que o apóstolo Paulo fez ao povo de Filipos, a essa comunidade cristã de Filipos. E esse alerta que ele dá é sobre como o orgulho pode acabar estragando e deteriorando mesmo as melhores comunidades. E como eu também falei semana passada, Filipenses é uma carta que, se não for a única, é uma das poucas cartas que o apóstolo Paulo escreve e que ele não dá nenhum tipo de puxão de orelha nos irmãos da comunidade. Se nós pegarmos especialmente Coríntios, como a gente viu algumas semanas atrás, cheio de problemas de moralidade sexual, se a gente pegar Colossenses, que existia um problema muito sério de ensino teológico, que muitas heresias e pensamentos estranhos estavam rondando naquela comunidade, nenhuma dessas duas se parece com a comunidade de Filipos. Aqui, o apóstolo Paulo demonstra pura alegria e satisfação de poder ter algum tipo de relacionamento com esses irmãos, mesmo que seja através de cartas e visitas de alguns desses irmãos à prisão. E nesse momento que a gente chega aqui, nós temos então um outro alerta que o apóstolo Paulo dá para a gente. Se na semana passada a gente viu ele comentando que é perigoso que as pessoas ou a própria comunidade se torne orgulhosa, vaidosa, porque esse é um sentimento que pode aparecer nas melhores comunidades ou nas comunidades que têm menos defeitos e pode acabar com ela. Dessa vez, ele traz um outro tema, o tema da queixa, algo que é muito natural a todo mundo.
Esse trecho que a gente leu, a gente tem esse alerta do apóstolo Paulo falando já no versículo 14, deixando bem claro, olha, irmãos, vocês dessa comunidade, mesmo nas piores circunstâncias, não se queixem, nem entrem em situações de discussões. Abandonem esse tipo de situação. Evitem isso ao máximo possível. E é uma coisa interessante porque, como eu falei, a igreja de Filipenses aparentemente não tinha nenhum tipo de problema. Ela em si não tinha nenhum tipo de problema. Mas se a gente se lembrar, no capítulo 1, existiam pessoas à volta da comunidade de Filipenses que, aproveitando da prisão do apóstolo Paulo, queriam de alguma forma tomar o lugar dele. Estavam tentando, de alguma forma, conseguir algum tipo de influência, inclusive sobre os irmãos na Epístola de Filipenses. É como se fossem falsos mestres ou pessoas que estão tentando pegar algum tipo de influência sobre aquela igreja. E a resposta do apóstolo Paulo para isso é: não importa, desde que eles estejam pregando o Evangelho, desde que eles estejam pregando Jesus ressuscitado, nada importa. Não me importa que eles tentem roubar algum tipo, me desprestigiar. Não me importa que falem mal de mim, não me importa que tentem roubar o meu prestígio com relação a vocês. O que importa é que Jesus seja pregado. E ainda assim, por conta disso mesmo, a gente vê um tipo de comportamento, um tipo de atitude do apóstolo Paulo, que apesar de diversas situações difíceis, como eu falei até agora, ele ainda assim demonstra e pede para que os irmãos de Filipos não se queixem, não se deixem dominar pelas queixas e nem fiquem entrando em discussões. Por isso, para a gente refletir a respeito disso, eu quero destacar 3 coisas que a gente pode pensar e refletir a respeito dessa questão de por que nós murmuramos e por que existe tanto essa tendência de queixar. As 3 coisas por que a gente gosta tanto de se queixar, de murmurar. Segunda por que é que se queixar é algo ruim? Por que a gente ficar murmurando é algo ruim? E o terceiro ponto como é que nós podemos deixar de ser queixosos? Como é que a gente deixa essa prática, esse mau hábito, por assim dizer, de lado, para a gente poder seguir em frente? Começando então, por que é que nós nos queixamos? Provavelmente, todo mundo já passou por isso, não tem nada que... Todo mundo passa por isso, é quase que tão certo quanto a morte, né? Quando a gente entra numa situação difícil, a gente tende a querer se queixar, porque de alguma forma a queixa nos ajuda a aliviar as dores que a gente carrega no nosso coração. Porque, obviamente, circunstâncias difíceis sempre trazem algum tipo de peso para a gente. E esse peso traz sofrimento, cansaço, desânimo. Isso é completamente natural, normal. E esse hábito de nos queixar, ele de alguma forma ajuda a gente a tirar esse fardo, esse peso que está no nosso peito, no coração de alguma forma, e tenta, meio que de alguma forma, tentar aliviar com outras pessoas aquilo que a gente está sentindo, que a gente está passando. E em certa medida eu acho que isso é saudável, é bom. A diferença é que muitas vezes o que acontece é que nós temos o perigo de acabarmos nos queixando tanto, mas tanto, que o nosso coração começa a se entenebrecer, começa a ficar pesado, começa a ficar vivendo apenas em função disso, de se queixar. Uma outra coisa que a queixa acaba nos dando a sensação é que quando a gente se junta a outras pessoas para se queixar, no fim das contas, a gente também acaba criando um certo vínculo. A gente começa a ter uma sensação e um sentimento de pertencer a um grupo que está sofrendo, está passando pelas mesmas coisas que a gente. Quando a gente se queixa junto com outras pessoas, a sensação de alívio também acontece, porque aquela pessoa está entendendo o que eu estou passando, ou aquela pessoa está passando pelo mesmo que eu, por uma situação muito parecida.
Isso de alguma forma dá um certo conforto, porque eu não estou sozinho nessa. Tem gente comigo aqui de alguma forma. Então é por isso que a murmuração, a queixação, a queixa que ele faz, acaba tendo algum certo prazer em a gente fazer esse tipo de coisa. Mas como eu falei, se nós nos deixarmos levar apenas pelas queixas, a gente vai aos poucos ficando com os nossos corações duros, ficando com os nossos corações amargurados, e nós vamos adoecendo sem saber. E muitas vezes essa mesma doença que toma conta do nosso coração acaba nos jogando justamente nesse tipo de vício, de continuar sempre vivendo em torno e em função da queixa e da murmuração. Isso é algo terrível. Por acaso eu estava zapeando na internet hoje e apareceu um quadrinho, tipo uma charge, mas nessa charge estava mostrando uma conversa entre um pai e um filho, de um desenho animado que eu gosto muito. E o filho pergunta para o pai: pai, que conselho você pode dar para mim? Um conselho paterno. O que você acha que eu tenho que aprender agora para poder sobreviver, vamos dizer assim, à adolescência e à vida adulta? A resposta do pai foi a seguinte: olha, não é a água do mar do lado de fora do navio que afunda o navio. É a água que está dentro do navio que afunda o navio. O que ele quer dizer com isso? Não deixe que as circunstâncias à sua volta encham o seu coração. Não deixe que as circunstâncias à sua volta dominem o seu espírito e te façam afundar. O problema da queixa e do lamento é que, se nós nos tornamos muito acostumados com esse tipo de sentimento, com esse tipo de prática, no fim das contas a gente está simplesmente deixando entrar água no nosso navio e a gente vai afundar. E quando a gente afunda, não tem muito o que fazer para voltar, ou uma coisa muito difícil de se fazer. A queixa é um problema muito ruim porque ela distorce a nossa relação com os nossos irmãos. Ela distorce o modo como nós enxergamos a vida. Ela distorce o modo como a gente enxerga os problemas. A queixa é algo ruim porque ela, de fato, ela nos coloca numa situação tão ruim e nos deixa lá no meio dessa situação, a tal ponto que a gente não consegue mais enxergar a saída e a gente vai perdendo esperança e vai se tornando cada vez mais incrédulo. A gente esquece que Deus pode fazer algo por nós. A gente começa a achar que nós estamos sozinhos e estamos abandonados. A gente, no fim das contas, acaba achando que não existe nem mesmo Deus. A gente acaba se tornando incrédulo. E a gente nem se dá conta disso. E um exemplo que o apóstolo Paulo traz, nesse mesmo texto aqui, nesse texto que a gente acabou de ler, embora não seja muito claro, não esteja muito latente, é o exemplo do próprio povo de Deus quando estava no deserto, quando tinha acabado de sair do Egito. Se a gente olhar nesse texto aqui que o apóstolo Paulo, que a gente acabou de ler do apóstolo Paulo, os irmãos podem perceber que a recomendação que ele está fazendo aos irmãos de Filipos, né? Filipenses são os irmãos da igreja, não tem muito a ver com não se deixem dominar pela imoralidade, por qualquer tipo de imoralidade. Não se deixem dominar pelo pecado. Essa igreja entende muito bem que realmente o pecado é algo que tem que ficar fora da vida dos cristãos. O ponto principal que o apóstolo Paulo está falando aqui para a gente, no caso para Filipenses, mas a gente de tabela por tabela, é que mais perigoso do que o pecado, muitas vezes, é justamente o coração queixoso. É o coração cheio de amargura. Porque, como eu falei, se a gente se lembrar do povo do Egito, quando saiu, o povo judeu, quando saiu do Egito, o que é que fez eles ficarem vagando por tanto tempo no meio do deserto? Por 40 anos.
Não foi pecado. Não foi imoralidade sexual. Não foi nenhum tipo de raiva, agressão. Não foi nada disso. Não foi assassinato. Não foi traição. O que fez o povo do Egito ficar vagando no deserto por 40 anos foi murmuração. Foi queixa constante. Foi constantemente ficar falando: Deus, estamos aqui no deserto e não tem nada para comer, não tem mais carne, não tem mais churrasco, não tem mais, sei lá, pão de alho, não tem mais lasanha, não tem nada para a gente comer aqui. A gente só tem esse maná que o Senhor manda para a gente todo dia aqui. Não tem mais feijoada. Bom mesmo é quando a gente estava no Egito. Lá a gente comia bem, a gente conseguia descansar. A gente tinha uma cama. Por que o Senhor nos colocou nesse deserto? Que absurdo é esse? Eu não consigo entender por que o Senhor nos colocou no deserto. Eu achei que o Senhor ia fazer melhor para a gente. E agora a gente está aqui. Areia para todo lado, não tem nem água direito. Esse era o comportamento dos judeus quando saíram do Egito. Um povo dominado por queixas. Um coração afastado de Deus, porque a única coisa que sabiam fazer é murmurar. Mais do que isso, o que significa murmuração? Significa falta de gratidão. No fundo, o que o apóstolo Paulo está dizendo para os discípulos de Jesus em Filipos é que os irmãos precisam aprender a ter um coração grato diante de toda sorte de dificuldades, de obstáculos. Em meio ao deserto, a gente ainda assim precisa aprender a ser grato. É o que a gente precisa aprender a fazer. Porque como pelo próprio exemplo dos judeus no Egito, quando a gente está com o coração sem nenhuma gratidão, a gente não consegue ter nenhum tipo de alegria. E se nós não temos alegria nenhuma, a gente não consegue nem mesmo se aproximar de Deus. A gente tem essa dificuldade. Esse acaba se tornando um obstáculo muito maior. E para Deus, nesse sentido, acaba sendo uma coisa muito mais difícil de se contornar. Não pelo trabalho dele, mas pela dureza não pelo poder dele, mas pela dureza do nosso próprio coração. E como que a gente deixa de se queixar? Como eu falei agora há pouco, o remédio para a queixa é justamente um coração grato. Um coração cheio de gratidão. Um coração que, como eu falei numa das últimas reflexões, é um coração que, quando cheio do Espírito Santo, consegue enxergar o agir e o trabalho de Deus nas menores coisas. Nos pequenos cuidados, nas pequenas alegrias que a gente consegue enxergar somente quando a gente está cheio do Espírito Santo. Quando não, a gente passa batido, a gente esquece, não enxerga. Está quase que nem eu aqui sem óculos, né? Eu estou sem óculos aqui, fica até difícil de enxergar o texto. Mas se a gente está sem nada do Espírito Santo no nosso coração, sem nenhum tipo de alegria, a cegueira, vamos dizer assim, é muito, muito pior. Essa semana, conforme eu comentei, não comentei, né? O próprio pastor Eduardo comentou ontem com a gente, aqui ontem, essa última semana, a gente foi num evento de pastores ali em Campo Mourão. É uma conferência de pastores e tinha uma temática basicamente a respeito de revitalização de igrejas e também de discipulado, de convivência. E também, ontem no caso, houve uma outra conferência, no caso da nossa própria igreja, da nossa própria denominação, também falando a respeito de revitalização de igrejas. E uma das coisas que... Eles falaram duas coisas que eu quero trazer aqui, mas eu vou começar por essa. Uma das coisas que alguns pastores comentaram, é que, pelo menos dentro de um processo de revitalização, a gente tem que aprender a comemorar pequenas vitórias. Pequenas vitórias, coisas pequenas. Por exemplo, a gente quer emagrecer, o exemplo mais comum. A gente quer emagrecer,
A gente quer perder alguns quilinhos, só que a gente não tem o ânimo de ir para academia. A gente sonha lá com um corpão lá, barriga tanquinho e tudo mais, mas a gente não consegue ter o ânimo de ir para academia. Quando acontecer de a gente ir para academia, a gente tem que aprender a celebrar essa pequena vitória, essa pequena conquista. Porque até então, a gente não conseguia, a gente não tinha ânimo. A gente fala, eu quero ter aquele corpo, eu quero emagrecer, quero ter uma saúde razoável, mas eu não consigo ir para academia. E às vezes a gente fica demorando 1, 2 meses, e até que um dia que, tá bom, vamos para academia, vai, faz exercício um dia, e pronto, boa. A gente, no caso, quando vai, a gente não comemora muito, a gente esquece de comemorar. A gente não dá valor a essa conquista. Mas uma coisa que a gente deveria aprender a fazer é justamente comemorar essa pequena vitória que a gente conseguiu. Esse pequeno ânimo que a gente teve. E depois conquistar o próximo passo, e conquistando o próximo passo, comemorar essa pequena vitória, seja a consistência, e depois tanto tempo de exercício, e depois o quanto de peso que a gente consegue carregar e tudo mais, ou distâncias de maratona, distâncias de caminhada, distâncias de corrida, ou distâncias de natação. A gente precisa aprender a comemorar as pequenas vitórias que a gente tem. Se a gente perder de vista os pequenos avanços que muitas vezes a gente tem, se a gente não perceber os pequenos passos, tímidos às vezes, que a gente dá, a gente vai acabar sendo dominado pelo coração cheio de amargura e muitas vezes de rancor. O coração grato, ele permite que nós enxerguemos os pequenos avanços. Ele permite tudo isso. E mesmo que estejamos em meio a um grande deserto, no meio de um grande deserto, a gente vai entender que o maná que desce do céu é um cuidado de Deus para a nossa vida. E já partindo para a conclusão, esse é o segundo exemplo que eu trouxe de ontem para cá, né? Vou começar mais especificamente com um pastor que eu sigo na internet, que ele constantemente fala dos perigos e problemas que algumas igrejas podem ter. E geralmente o ponto principal dele, o assunto principal da rede social dele, é ele falando a respeito de pastores que são abusadores, no sentido de eles acabam fazendo mal à própria congregação quando eles ensinam doutrinas erradas, ficam ensinando que o próprio pastor não pode ser contestado, tudo que o pastor fala tem que ser obedecido, ou tudo que foi ensinado não pode ser falado contra, nada demais. E isso geralmente sem nem dar nenhum tipo de explicação. Tá? Você não pode me confrontar, ou não pode me criticar porque eu sou o ungido do Senhor. E coisas nesse sentido. Né? É um tipo de mentalidade de narcisistas e pessoas que se aproveitam da própria posição de poder para acabar, de alguma forma, sugando dos próprios fiéis, dos próprios irmãos da igreja. Né? E, apesar desse tema ser o principal da rede social dele, teve um dia que ele comentou qual é o outro perigo que a igreja pode ter quando está em qualquer momento da vida. Enquanto o primeiro perigo está ligado ao pastor e ao abuso de autoridade, ao abuso de poder dele, abuso do ensino equivocado para ele se manter no poder, o segundo problema está ligado diretamente à própria membresia da igreja, vamos dizer assim, ao próprio povo que está reunido ali. Em que sentido? De alguma forma, algumas vezes os pastores acabam alimentando esse tipo de comportamento, mas o principal problema é quando as próprias pessoas da igreja acabam tendo um tipo de mentalidade muito mais de serviço, de serem servidos constantemente. E é aqui que eu entro no exemplo que eu ouvi ontem da conferência. O pastor comentou o seguinte: imagine você um berçário que tem uma pessoa responsável,
um homem responsável, vamos dizer que o nome dele é João. E o pastor ele começou a falar a respeito da rotina desse berçário, com só o João tomando conta de 50 crianças. 50 crianças não, 50 bebês. Qual que era a rotina desse João? Ele acordava por volta das 4h30, 4h60, porque ele tinha que preparar a mamadeira para as crianças, que iriam acordar por volta das 6 horas da manhã. Então ele vai lá, prepara o leite, coloca o leite nas mamadeiras, e assim que começa a primeira criança a chorar, ele já vai com a mamadeira, vai lá, 1, 2, 3, 4, 5, vai dando mamadeira para a criançada. Aí a hora que ele coloca a última mamadeira na boca da última criança, ele volta para a primeira criança e começa a recolher as mamadeiras que foram todas bebidas, e também já aproveita e começa a trocar a fralda das crianças. Então vamos lá, mamadeira, fralda, mamadeira, fralda, mamadeira, fralda, mamadeira, fralda. E vai até o fim da 50ª criança, vai até as últimas 50 crianças. Depois disso, a gente pode achar que ele vai ficar tranquilo, mas ele não vai. Porque ele já tem que se preocupar com o almoço da criançada. E ele começa a preparar a papinha. E aí, quando vai chegando na hora do almoço, ele pega a papinha, já coloca separado. Então lá, colher na criança 1, colheradinha para a criança 2, colheradinha para a criança 3, colheradinha para a criança 4. E vai até 50. Terminou, recolhe toda a comida. Depois de ter lavado também as mamadeiras de manhã, ele já começa a se preparar para o próximo trabalho que ele tem com as próprias crianças. E veja, a gente pode ter achado que ele tem algum momento para ele. Ele não tem momento nenhum para ele. Ele não conseguiu nem tomar café da manhã direito. Eu espero que ele tenha conseguido pelo menos almoçar. Mas nem sempre dá. Aí vai chegando mais ao final do dia. Vai lá dar mais uma mamadeira. Troca as fraldas. Antes de trocar as fraldas, dá banho em todas as crianças. Troca as fraldas. E lá para umas 6 horas da tarde, quando ele acha que ele vai conseguir agora descansar, vai começar a assistir, embora seja muito cedo para isso, mas vamos supor que ele vai começar a assistir o jogo do Corinthians, ele começa ele escuta um barulho assim do quarto. Já levanta, sai correndo, pega a criança para não acordar as outras crianças. Ele sabe que aquela criança vai chorar, e para não acordar todas as outras, ele vai lá pegar aquela criança e cuidar dela. E assim vai, por anos e anos e anos e anos, cuidando de 50 crianças. Aí esse pastor ele fala de um outro exemplo, ele fala de um outro caso. Ele chega lá na casa da dona Beth, e fala lá para a dona Beth, chega na casa da dona Beth, tem lá uma família, né, na hora do almoço, aquela macarronada da nona, né? Eu vim de um contexto italiano, né, irmão? Então é macarronada da nona e tal. Aí o que acontece? No domingo, no dia de macarronada da nona, tinha 120 pessoas, todos adultos, tudo criado. E a gente fica admirado, nossa, que família grande, dona Beth. Que família grande, né? A senhora tomou conta de todo mundo? A senhora conseguiu tomar conta de todo mundo? Como é que foi cuidar dessas 120 pessoas? A resposta dela é a seguinte: eu não cuidei de todo mundo aqui. Eu cuidei de 6. Eu cuidei de 6 e esses 6 cuidaram das outras pessoas, que também cuidaram das outras pessoas. Então, cuidei de 6, esses 6 cuidaram de 10, os 10 cuidaram de mais 30, 40, e assim foi até chegar a 120 pessoas. Acontece muito quando tem uma família que tem muito filho, assim, né? 10, 12 filhos. O filho mais velho meio que vai cuidando do filho mais novo, né? Vai meio que por escadinha. E ao mesmo tempo a própria mãe fala que vai ficando mais fácil também, né? Um pouco por conta disso. O que ele quis dizer o que esse pastor, falando nesses dois casos, quis dizer? Muitas vezes, uma igreja tem uma mentalidade como a de um bebê. Em que sentido? Precisa ser constantemente alimentado. Não é por mal. Um bebê, como qualquer bebê, depende de que alguém cuide deles. Depende, precisa.
A própria sobrevivência precisa disso. O problema é que a gente cresce. E quando a gente cresce, a gente precisa aprender a dar os primeiros passos e aos poucos vai também aprendendo a cuidar de outras crianças, de outros bebês. E muitas vezes, em muitas igrejas, os irmãos ficariam assustados com os relatos de quantas igrejas passam por esses problemas e com problemas muito complicados e até tristes algumas vezes para resolver, porque muitas pessoas têm uma mentalidade de serem servidos constantemente. Por quê? Porque tem algum nível de orgulho, ou porque tem algum nível de entender que são crianças, embora não pensem que são crianças, mas agem e vivem como se fossem crianças. E acabam querendo constantemente dar mamar, fralda, e fica constantemente exigindo isso. E a vida gira em torno, toda a vida tem que girar em torno dela, daquela pessoa. Tudo. E se não fizer alguma coisa, abre bocona para chorar. E chora alto. E chora alto para todo mundo acordar. E todo mundo começa a chorar também. Coisa de bebê. E qual que é o desafio? E qual que é o ponto? O ponto é, quando a gente aprende a ter um coração grato, quando a gente aprende a ser responsável pelas nossas ações, quando a gente aprende que mais importante do que ser servido é servir, é buscar o apoio, o ânimo em conjunto com outras pessoas, a criar mais filhos, mais e mais filhos, mais pessoas, a gente começa a entender o que o apóstolo Paulo está falando para a gente. De novo, uma menção novamente, como é que Moisés resolveu todo esse problema do pessoal do Egito. Em certa altura do livro de Êxodo, tem lá o problema de todo mundo da caravana dos judeus, todo o povo de Deus vinha diretamente conversar com Moisés. Moisés, tem esse problema. Moisés, eu tenho esse problema. Moisés, eu tenho esse problema. E Moisés ia ficando cansado. E o que acontece? O pai dele, Jetro, chega para ele e fala, olha, Moisés, o sogro dele, não é o pai, é o sogro dele. Fala, olha Moisés, se você continuar esse esquema aí, você vai morrer. Você vai ter um ataque epilético, você vai ter um problemão. Faça o seguinte, escolha um para ficar responsável por 50. E desses que estão responsáveis por 50, organize um outro grupo de 50 para outra pessoa cuidar deles também. Grupos que cuidam de grupos, que cuidam de grupos, que cuidam de grupos, que cuidam de grupos. Cuidado direto uns aos outros. Cuidando uns dos outros. Não dependendo apenas de uma pessoa só, mas dependendo todos de si, um entre outros, sempre uns cuidando dos outros. Isso que o apóstolo Paulo está falando para a gente tem muito a ver com apoio mútuo, cuidado mútuo. E esse cuidado mútuo só vem, como a gente viu nas últimas semanas também, só vem quando a gente tem um coração cheio do Espírito Santo, um coração que está grato, um coração que sabe que mais do que a mim, existe o outro, existe o próximo. O próximo precisa ser cuidado. A gente precisa ir cuidando uns aos outros, e esses outros que a gente cuida também vai cuidar de outras pessoas, e assim por diante. Essa é a essência do discipulado, pelo menos que eles estavam falando, e a maneira que eu entendo também. A ideia é que nós precisamos, para termos alegria real, alegria verdadeira, a gente precisa parar, ter um coração grato pelo cuidado que Deus tem feito com nós, deixarmos de nos queixar por qualquer problema e, enfim, celebrar as pequenas conquistas que a gente consegue ter. Vamos orar, irmãos. Grandioso e eterno Deus, nós pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor esteja nos visitando com seu coração, com seu Santo Espírito, e que nós possamos nos alegrar em Ti. Nos permita enxergar, Senhor, as pequenas coisas, pequenas vitórias que o Senhor permite que nós tenhamos, ó Deus, os pequenos passos que a gente consegue dar. Permite-nos, Senhor, enxergá-los e celebrá-los, ó Deus. Permite, Senhor, que nós nos alegremos nessas pequenas conquistas, que não sejamos dominados
por qualquer tipo de desânimo, de queixa, de amargura, ó Deus. Algumas vezes a gente realmente precisa extravasar o nosso coração, porque está muito cheio de problemas, ó Deus, de tristezas, de desânimo. Mas não nos deixa, Senhor, em momento nenhum, sermos dominados por eles. Nos permita, Senhor, estarmos cheios do Seu Santo Espírito, cheios da alegria que vem de Ti, para que possamos enxergar o que vem de melhor do Senhor também. Esteja conosco, Senhor. Em nome de Jesus, que oramos agradecidos. Amém.